no Comunicação e Política. Agradeço muito a tua participação, agradeço muito a tua parceria e agradeço muito que você dê um like nesse vídeo, que você compartilhe o link com as tuas redes sociais. Eu vou falar algo muito importante aqui hoje e é uma análise que todos nós temos que saber do que se trata para entendermos essa guerra que acontece no Brasil entre governadores e presidente da República. Então vamos fazer uma análise aqui, vamos entender o que está acontecendo e para onde estamos indo. Compartilhe esse link. Essa transmissão de hoje eu estava querendo fazer há algum tempo. Por quê? Nós estamos vendo no Brasil uma guerra entre governadores e o presidente da República. Essa guerra, ela não tem nem sentido de acontecer e ela não tem nem legalidade para acontecer. Porque o Brasil ele é uma república federativa, ou seja, ele é uma república formada por unidades federativas. Unidade federativa é o nome que você dá para um estado ou para o Distrito Federal. As unidades todas juntas, elas compõem a República Federativa do Brasil. Então, obviamente, o Brasil é a soma dos seus estados e do Distrito Federal. Acontece que, no Brasil, nós temos um modelo diferente do sistema federativo norte-americano. Lá nos Estados Unidos, o governador do Texas, o governador do Kansas, ele tem autoridade sobre o seu estado. Então, nos Estados Unidos, a unidade mais poderosa da nação não é o governo federal, é o bairro. Depois do bairro, você tem o município. Depois do município, você tem o estado. Depois do estado, você tem o país. Então, nos Estados Unidos, o cidadão norte-americano, ele é os Estados Unidos. A gente tem que entender isso e a diferença do Brasil. No Brasil, o cidadão brasileiro, ele é o quê? Ele não é nada. Você no Brasil, um CPF no Brasil, nada. Nem respeito você tem. Por quê? Porque no Brasil a gente tem a ideia, primeiro, da União, não é nação, não é Brasil, é a União, o governo federal. Depois você vem para as instituições, depois das instituições você vem para os funcionários públicos, que são os burocratas, depois você vai caindo, você vai chegar no ponto do CNPJ, quem tem empresa, e abaixo do CNPJ, o CPF. Então, o cidadão, o indivíduo brasileiro, ele é a parte mais desprezada do país. Ele é aquele cara que praticamente ele não tem poder para fazer nada. Fica na sua, obedece às leis, pia fino, paga os teus impostos, que é para você não ser preso. E fica na sua. Esse ponto faz com que seja totalmente absurda essa briga que a gente está vendo dos governadores com o presidente da República. Vocês lembram da professora de história falando do tempo da República, que era café com leite? Você lembra dessa história? Você tinha um presidente de Minas Gerais, depois você tinha um presidente de São Paulo, depois um de Minas Gerais, um de São Paulo. E você ia nesse bate-bola, esse ping-pong na República. O governo café com leite, ele acontecia por quê? Porque o Brasil, depois que saiu o Império, os liberais, o poder liberal, o Partido Liberal, que era o maior partido do Brasil, os liberais, eles construíram um país sustentado em cima de um único pilar. Qual era esse pilar? Deus? Não. Brasil? Não. Patriotismo? Não. Tradições portuguesas? Não. Dinheiro. Então o governo liberal, a política liberal no Brasil, após o Império, ela construiu uma nação baseada totalmente no dinheiro. E o dinheiro, na saída do Império, na passagem para a República, o dinheiro estava na mão de quem? Ele estava na mão dos liberais, que eram grupos de empresários do estado de São Paulo, principalmente ali reunidos ali, ou então dos ex-fazendeiros, do tempo dos escravos. Hoje, pessoal, nós temos um sistema que o país, ele produz o ano inteiro. Você tá aí, você tá trabalhando. Agora não, que você tá quarentenado, né? Agora tu tá aí trancado, trancado em casa. Mas nos tempos normais, você trabalha o ano inteiro aí no teu município, no teu estado e gera riqueza. O que você faz com essa riqueza? Metade dela fica com você, um pouquinho mais da metade fica com você. 40%, 43% você paga impostos. E parte dos impostos que você paga são impostos pagos para sustentar a União. O que acontece? Como o Brasil ele é um país de estrutura socialista, o objetivo da União é fazer o quê? Com que todos os cidadãos ao redor do mundo tenham um estilo de vida parecido, um poder aquisitivo parecido. É lógico que isso não funciona, isso é a teoria. Sendo assim, todo mundo manda o dinheiro para Brasília,
Chega aqui em Brasília, a União divide esse dinheiro e devolve para os estados. Qual é o problema que a gente tem no Brasil hoje? O problema hoje é que, como todo mundo trabalha e manda o dinheiro para Brasília e depois Brasília pega esse dinheiro e devolve para os municípios, muitos municípios não têm produção de riqueza suficiente para se sustentar. Mesmo assim, eles sobrevivem. Por quê? Porque tem alguém trabalhando em outro lugar do país produzindo riqueza dobrada para ele e para esse cidadão que não produz riqueza. Um exemplo muito fácil que a gente pode dar, um exemplo muito tranquilo, é aquele exemplo da sua casa, né? Imagina uma família que tem 10 filhos. Toda família tem alguém assim, né? Você vai conhecer, né? Na tua família não tem, porque a tua família é maravilhosa, mas você conhece uma família que tem. Não tem sempre aquela ovelha negra? Aquele vagabundo que não trabalha? Se um pai tem 10 filhos, 9 filhos trabalham e um filho é vagabundo, esse filho que é vagabundo, ele deixa de almoçar? Não, ele almoça. Café da manhã, todo mundo acorda cedo, vai trabalhar, o vagabundo acorda 10 horas da manhã, ele toma café. Por quê? Porque pai é pai. Faz um sermão, briga, chama atenção, mas dá um cafezinho e dá um pão com manteiga para ele. É um exemplo idiota que eu estou usando só para ilustrar o que eu estou dizendo. Então eu quero compartilhar com vocês algumas imagens, algumas telas que eu separei apenas para mostrar para vocês como funciona essa divisão. E aí eu vou explicar Dória, Witzel, Zema, Caiado, Ibanez. Para você entender por que o Dória está abrindo as asinhas, você tem que entender onde ele está se escorando. Por que você acha que o Dória, aquele tampinha de 1,5 metro, que não é ninguém na política, virou governador do estado de São Paulo e está peitando o Bolsonaro, o cara que é um monstro eleitoral, o cara que teve mais de 70 milhões de votos? Por que você acha que o Dória está se sentindo a ponto de peitar o Bolsonaro? Você acha que o Dória é doido? Você acha que é burrice? Não, o Dória é burro, ele é doido, ele está peitando o Bolsonaro. Ele tem alguma carta na manga. Entenda qual é a carta na manga, agora eu explico para você. Isso, beleza. Vocês estão vendo essa tela? Eu vou tirar eu daqui, vou deixar só a tela. Ó. Essa tela aqui é uma planilha de Excel, tá bom? Então, ela se trata de arrecadação das receitas federais por unidade da federação, ou seja, cada estado está listado aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, de janeiro a dezembro de 2019, ou seja, eu vou mostrar para vocês os dados de 2019, óbvio, do ano passado, que foi um ano completo que fechou. Com esses dados, eu quero te mostrar o seguinte. Aqui em cima, nessa linha amarela, você tem cada unidade federativa do Brasil. Então, você tem o Acre, tem Alagoas e assim vai. Por exemplo, aqui, ó, na coluna B, você vai ver que o estado do Acre, ele trabalhou o ano de 2019 inteiro e no final, essa célula que eu marquei aqui, ó, no final de 2019, o Acre tinha contribuído com a União, com a República Federativa do Brasil, com 2 bilhões e 77 milhões. O que são esses 2 bilhões? São todos os recursos financeiros que o cidadão do Acre produziu e mandou para Brasília, em forma de IPI, em forma de imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, em forma de IOF, em forma de COFINS, PIS, PASEP, CSLL, CID dos combustíveis, enfim, tudo aquilo que o cidadão do Acre pagou e foi mandando para Brasília, no final do ano você soma, deu 2 bilhões de reais. Eu vou pegar um outro estado para mostrar de exemplo, que é esse aqui, ó, o Maranhão. O Maranhão, ele produziu 12,8 bilhões de reais que foram mandados para a União. Vamos pegar outro exemplo, vamos pegar Minas Gerais agora. Minas Gerais produziu 101,5, né? Vou arredondar, tá bom? 101,5 bi durante o ano de 2019. Vamos pegar outro estado aqui, ó, São Paulo. São Paulo produziu 565 bilhões de reais só em 2019. E vamos pegar o Rio de Janeiro, tá aqui a coluna T, Rio de Janeiro, 267 bilhões. Eu só quero mostrar para vocês que eu estou pegando esses dados de uma fonte confiável, né, uma fonte correta, a Receita Federal. E agora eu vou mostrar uma outra tela para vocês. Agora vocês viram o que os estados mandam para a União. Agora eu vou te contar uma coisa, eu vou te mostrar o que a União manda para os estados. E aí você vai matar a charada do porquê desse levante dos governadores. Vamos lá.
Presta atenção no pulo do gato agora. Essa tela aqui, eu estou no site do Portal da Transparência do governo, e esse site vai mostrar quanto foi enviado de recursos. Ó, eu vou marcar aí na tela, ó, recursos transferidos por tipo. Essa página da transparência, do Portal da Transparência, vai mostrar os repasses da União para os estados. Então, vocês viram que o estado trabalha o ano inteiro e manda dinheiro para Brasília. Nesse mapa do Brasil aqui, no Portal da Transparência, você fica sabendo quanto que Brasília, a União, mandou para os estados. Então, vamos ver, por exemplo, o estado do Acre mandou, durante o ano de 2019, 2 bilhões para o Brasil, né? Vamos ver quanto que o Brasil mandou para o Acre em 2019? Tá aí, ó, Acre. Leia a última linha dessas 3 que tá aí na tela, ó. Valor total transferido, 4,7. Eu vou sempre arredondar, tá, gente? 4,7 bi. Ou seja, o Acre mandou para a União 2 bilhões e recebeu só a título de ajuda 4,6 bi, mais do que o dobro. O que significa isso? Significa que, para o Acre continuar existindo, o Brasil pagou, no ano de 2019, 2,6 bilhões. Vamos ver o Maranhão? O Maranhão, a gente viu que ele mandou para a União 13 bilhões. Quanto que ele recebeu? Ele recebeu 19,5 bi. Ou seja, o Brasil pagou para que o Maranhão continue existindo, o Brasil pagou 7 bi em 2019. Vamos pegar um outro estado, Minas Gerais. Minas Gerais pagou 101 bilhões para o Brasil, mas recebeu apenas 32. Ou seja, Minas Gerais trabalhou o ano de 2019 inteiro, mandou 101 bilhões para a União e só recebeu 32. Então, Minas Gerais está existindo e ainda está pagando 70 bilhões para continuar no Brasil. Vamos lá, São Paulo. São Paulo pagou 565 bilhões para o Brasil e recebeu quanto? 40 bilhões. Então, o estado de São Paulo, durante o ano de 2019, ele concedeu ao Brasil, como fruto do seu trabalho, só em tributos, 520 bilhões. E o estado do Rio de Janeiro? O estado do Rio de Janeiro pagou 267 bilhões para a União. E recebeu quanto? Recebeu apenas 36,5 bilhões. O Rio de Janeiro, durante o ano de 2019, ficou com a conta no positivo, de cerca de 230 bi. Gente, por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Porque eu quero que vocês entendam o sistema de funcionamento da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, ela é um sistema que não dá a mínima para o quanto cada estado produz. Assim como a gente deu aquele exemplo da família, quando você tem um filho em casa que não trabalha, ou trabalha pouco, ou ele trabalha bastante, mas o emprego dele não é bom, ele não gera riqueza, ele não gera dinheiro para a família, o que a família faz? Expulsa ele de casa? Não. Ele é teu filho. E tá fora de cogitação isso daí. Ah, não, vamos expulsar ele de casa. Isso não existe. O que você faz? Você ama ele. Então você quer ajudar ele. Para que ele consiga um emprego, se ele não está trabalhando, ou se ele está trabalhando e ganhando pouco, que ele consiga um emprego melhor. De repente ele não tem um emprego bom porque ele não tem escolaridade, ele não tem formação. Então você ajuda ele a estudar, deixa ele contribuindo muito pouco porque ele está num emprego ruim, mas você vai profissionalizando ele para que no futuro ele também seja como seus irmãos, um grande produtor de riqueza e ajude a família. Ou seja, você trabalha por ele. O problema é que no Brasil nós temos estados que há um século não produzem riqueza e nenhum presidente deu a mínima. Nós temos uma família com irmãos pouco produtivos que o pai não está nem aí. O pai olha para ele e fala, não, filhão, relaxa. Relaxa, você é meu filho. Você é meu filho, você pode ficar aqui tranquilo. Você fica tranquilo, não precisa trabalhar, não precisa contribuir. Esse pouquinho que você está dando tá bom. Isso faz bem para esse cidadão, esse filho que está trabalhando pouco, ou que está gerando pouco, que é um filho bom, que tem boa vontade, mas que está trabalhando pouco? Não. Não é bom nem para ele.
Porque quando chegar lá na frente, quando ele estiver velho, ele vai olhar para trás e vai falar, eu não fiz nada da minha vida. Não é bom. Todos nós queremos ser produtivos, queremos ter sucesso, queremos ter muito dinheiro e ajudar as pessoas que a gente ama. O que o governo Bolsonaro está fazendo agora? O governo Bolsonaro detectou esses entes da família que não estão produzindo como poderiam e gostariam. E o projeto inicial do governo Bolsonaro foi ajudar esses irmãos que estão na região Nordeste. Por isso que ainda na transição do governo Bolsonaro, o presidente da República mandou o astronauta, o Marcos Pontes, para Israel. Para fazer o quê? Para que lá em Israel ele conhecesse a tecnologia de dessalinização da água e viesse para Brasília. Pegasse a tecnologia de dessalinização da água e aplicasse nos estados do Nordeste. Essa água não é para você beber, é para usar na agricultura. Ou seja, o Brasil, com o governo Bolsonaro, está agindo igual um pai que está dando um curso profissionalizante para aquele filho que está produzindo pouco. Ele trabalha muito, mas o trabalho dele ainda é um trabalho precário, produz pouca riqueza. O governo Bolsonaro está profissionalizando esses filhos, para que eles possam ter um trabalho que renda muita riqueza. Aí você fala, mas aí é o pai que está interessado apenas em ganhar mais. Não importa. O que importa é que o filho também vai ganhar mais. O filho vai melhorar de vida. O filho vai ficar mais inteligente. O filho vai ficar mais profissionalizado. E o filho vai se sentir bem. Porque ele vai ver que ele contribui para a família crescer. Esse é um aspecto, um problema que eu gostaria de destacar aqui. O outro problema é o seguinte: os filhos que contribuem muito, os estados, as unidades federativas do Brasil que contribuem muito, eles vivem uma distorção. Porque eles olham para os outros filhos e, assim como na parábola do filho pródigo, lá na Bíblia Sagrada, onde aquele filho que gastou toda a herança volta para casa, o outro filho que ficou trabalhando, ele fala, poxa, papai, você vai receber ele como se nada tivesse acontecido, eu fiquei com você aqui o tempo todo trabalhando, não gastei a minha herança. É o que a gente vê hoje no Brasil. Alguns estados que produzem muita riqueza, como a gente viu Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, só dos exemplos que eu estou dando. Esses estados, eles ficam muito poderosos. Porque eles veem que tem estados no Brasil que não contribuem com nada e ganham muito. E eles sabem que, no fundo, quem sustenta a família é eles. A gente vive uma situação no Brasil hoje onde, quando você pega todo o PIB brasileiro, você vê que quem está carregando grande parte do fardo fiscal do Brasil é Rio e São Paulo. Se você vê nesse exemplo, Minas contribui com 101 e recebe apenas 30. São Paulo contribui com 560 e recebe 40. E Rio de Janeiro contribui com 267 e recebe 37 bilhões. Quando você analisa esses dados, você vê que São Paulo e Rio, eles levam o fardo fiscal brasileiro nas costas. O que acontece? Esses dois governadores, eles sabem dessa conta. Eles conhecem essa conta. E por conhecerem essas contas, eles sabem que eles têm muito poder. Eles podem ameaçar o pai da família. Eles podem achacar o pai de família. Eles sabem que as contas da casa estão sendo pagas, em grande parte, por eles. E que se eles decidirem se mudar, se eles decidirem sair de casa, ou se eles decidirem até mesmo matar o próprio pai, eles conseguem sustentar a casa. E os irmãos vão ter que obedecer eles. Porque se não obedecer, eles se isolam, eles saem de casa, e aí eles vão ser bilionários sozinhos. Pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês é para que vocês entendam por que o Dória, um tampinha de 1,5 m, tá com essa moral toda. Isso que eu estou dizendo para vocês é para que você entenda por que o Witzel, quem é Witzel? Por que o Witzel está com essa moral toda? Por que o Witzel está com essa bola toda? Acabou de entrar, como diz o Romário, acabou de chegar e está sentando na janela. Por que o Witzel está com essa moral toda? Por causa da riqueza do Rio de Janeiro. Agora, gente,
eu tenho certeza que para a grande maioria das pessoas aqui, é a primeira vez que você está escutando isso. Nós temos que discutir o Brasil. Porque justamente por nós não discutirmos, é que esses caras fazem o que querem. Como que pode a gente estar no ano de 2020 e ainda não saber isso? Como que a gente pode chegar em 2020 e ainda não conhecer como que esse país paga suas contas? Como que esse país trabalha? Você chegou no ponto de pagar 43% de todo o teu dinheiro. Você pega 43% da tua renda e dá para o Brasil e não sabe como é gasto. Como que a gente admite isso? A meta é que, quando começou o ano de 2020, nós estimávamos fechar o ano com 120 bilhões no negativo. Com o coronavírus, o Ministério da Economia já mudou o número. Hoje, o fechamento de 2020 está previsto para 200 bi negativo. A gente vai ficar com 200 bilhões a menos. Eu não vejo hoje uma forma de nós resolvermos legalmente, tranquilamente, sem alguma força maior, todo esse problema que a gente tem se enfiado. Ontem, assim que o Bolsonaro deu aquele depoimento, aquele informe, né, na televisão, assim que o Bolsonaro fez o pronunciamento oficial na TV, efeito prático não vai ter nenhum. Por quê? Porque a munição que o Witzel e o Dória têm é a munição financeira. Então eles podem fazer isso. O que eles estão fazendo, no fundo, é ameaçar o Brasil. Eles estão chantageando. Porque o dinheiro está na mão deles. Então eles estão como que sequestrando o povo brasileiro. Eles sequestraram o povo brasileiro e estão pedindo resgate. Qual é o resgate? Renúncia do presidente Bolsonaro. Hoje, aqui em Brasília, todos os governadores marcaram uma reunião dos governadores. O objetivo deles é formarem um blocão. Ele já tem 20 governadores, né? O Brasil são 27 unidades federativas, então 20 governadores já estão fechados contra o Bolsonaro. Eles escreveram uma carta dirigida ao presidente da República reclamando. No fundo é o quê? Tudo se resume, a gente pode ficar aqui um ano falando sobre isso, mas vamos resumir tudo em uma palavra: corrupção. Os governadores querem dinheiro. Eles estão putos com a história da CID, eles estão putos com a história do ICMS, putos com a Petrobras, eles estão putos com um monte de coisa, que no fundo se resume é o quê? Dinheiro. E estão putos com o governo federal, que está executando muita obra. O governo federal executando muita obra fortalece muito a política do governo federal. Quem é a política do governo federal? Presidente e ministros. Você tem um problema gigante hoje. Os ministros, eles são pessoas honestas e técnicas. Eles não querem crescer. Eles estão a todo momento rendendo toda a gratidão ao presidente Bolsonaro. Toda hora que o Tarcísio faz uma obra, ele fala, graças a Deus e ao presidente Bolsonaro, porque se não fosse o Bolsonaro eu não seria ministro. Quando vem o Paulo Guedes, não, tá tudo indo bem, o futuro tá muito próspero, mas graças ao Bolsonaro, porque se não fosse ele eu não seria ministro. Sérgio Moro nem se fala. Sérgio Moro, se não fosse o Bolsonaro, ele tava, se brincar, estava preso. Então, essa situação está fazendo com que os governadores com que os governadores façam o quê? Formem um blocão anti-Bolsonaro. Justamente por isso, ontem, o STF correu para dar poder para governador e para prefeito. O STF ontem, através do Marco Aurélio, quis fazer o quê? Dando poder para governadores e prefeitos para que eles tomassem as decisões nos seus estados e municípios. Se quisessem isolar, fechar, bloquear espaço aéreo, rodovia e tal. O STF hoje, a gente tem um problema que o STF está trabalhando junto com o Legislativo. E o STF junto com o Legislativo ainda conseguiu agora uma grande força, que é a força de parte do Poder Executivo. Qual a parte do Poder Executivo? Os governadores. Quem acompanha o canal desde o começo sabe. A vida do canal Comunicação e Política foi marcada por diversos meses onde nós lutamos para impedir uma paralisação dos caminhoneiros. Por quê? Se você paralisa os caminhoneiros, você quebra a União. E a União hoje é o Jair Bolsonaro. Então, paralisação dos caminhoneiros derruba o governo Jair Bolsonaro. Você não pode parar os caminhoneiros. Tentaram diversas formas diferentes parar os caminhoneiros, não conseguiram. Agora encontraram uma.
Qual é a forma que eles encontraram para parar os caminhoneiros agora? Fecharam os postos de combustível nas BRs, nas interestaduais. Hoje os caminhoneiros estão parando, não porque querem, porque ao contrário, os caras querem trabalhar. Só que agora eles foram parados na marra, porque os postos de combustíveis nas estradas estão fechados. Se você fecha as estradas de Goiás e Minas Gerais, os caminhoneiros param. Porque você está fechando o meio do Brasil. Você está fechando a possibilidade de um caminhoneiro sair do Paraná e chegar na Bahia. Ou um caminhoneiro sair do Mato Grosso do Sul e chegar no Recife, em Pernambuco. Quando você fecha o centro do Brasil, as interestaduais, se você fechar as interestaduais do Goiás e de Minas, você para o Brasil. Primeiro de tudo os oponentes do Bolsonaro, os governadores e os prefeitos, eles estão tomando um posicionamento extremo oposto ao Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro cair, quem está perto dele vai junto. Em que eles estão apostando? Que eles vão conseguir derrubar o Bolsonaro. E aí, agora, a briga é para ver quem é mais anti-Bolsonaro. O Ibanez, governador do Distrito Federal, já pulou fora. Já saiu fora da reunião de hoje. Ficou quem? Os outros 19. Essa turma toda agora, elas vão ter que tomar um choque da pressão popular. Pressão nossa agora, estadual e municipal. Os governadores hoje, eles se uniram nessa reunião. O governador do DF pulou fora, mas os outros se reuniram, inclusive o Zema e o Caiado, dizendo que estão, inclusive, contando com o apoio do Partido Comunista Chinês. Apoio financeiro e apoio de ajuda para combater o coronavírus. Então agora é hora de nós começarmos a dirigir os nossos canhões, os nossos alvos, as nossas miras, para os governadores. Bombardeiem o Dória. Bombardeiem o Witzel. Bombardeiem o Helder Ramalho. Bombardeiem o Rui Costa. Bombardeiem o Caiado. Bombardeiem o Zema. Esses caras têm que sentir que o dele está na reta, meu amigo. Porque esses caras são um bando de cagão. São um bando de cagão frouxo, que só estão crescendo porque estão armados e sustentados em cima de tudo isso que a gente falou aqui nessa transmissão. Né? Espero ter ajudado. Helder Barbalho. Obrigado, Ítalo. Helder Barbalho. Vamos lá, deixa eu ver aonde eu parei, eu vou respondendo tudo. Gente, obrigado. Aqui não é para você ficar aprendendo maluquice, vai morrer 1 milhão, vamos pôr os caminhoneiros na rua, artigo 142, não. Aqui é para você aprender o que é conservadorismo, o que é política de direito, o que é administração pública, como nós podemos mudar o Brasil,